Essa gravação aqui no OBS. Bora começar a hack aqui. Eu não confio em investimento, em sistema legado, de Brasil, de banco, etc. Porque vai render abaixo da inflação. Então, tipo, a pessoa vai transformar R$ 200 por mês em R$ 1 milhão daqui a 30 anos. Só que daqui a 30 anos, uma lata de leite vai custar R$ 1 milhão. Entendeu? Aqui tem o mesmo número de fases. Não, o número do vagabundinho é mesmo, não percebi. Eu gosto muito do número 13, mas é porque é 13 de Vinícius 13. Ok. Bora ver aqui. Press select at any time on the map to save your progress. You may skip this intro. Credits. Special thanks, members. Na verdade, até antes disso, eu sempre gostei do número 13. Tem one that's either. Ok. Como eu era petista, eu gostava mais ainda do número 13, por esse motivo também. Olha, adivinhei que era em jump. Nunca mais para um hack com mais 12 passos. Agora eu me lembrei do Vinícius 13 quando era época de eleição. Aí o Davi cantou, tinha um carro da campanha de um político passando na casa do Davi. Aí o Davi começou a cantar a música do político. E ele perguntou, e aí Vinícius, você vai votar 13? Nas eleições para prefeito de 2016. Ele disse, aqui na minha cidade, em Minas Gerais, não tem 13, mas mesmo se tivesse, eu não votaria. Se o Vinícius 13 falasse isso hoje em dia, ele seria preso, porque é crime eleitoral. A ditadura do Brasil. Ah! Quase. O Vinícius 13 já cometeu muito crime em vídeo, só que na época não era crime, hoje em dia é. Inclusive, na época, eu era comunista e eu tinha o objetivo de ser um líder de uma revolução comunista. Aí eu dizia que o único rico, que eu ia matar todos os ricos na revolução comunista, e o único rico que eu ia deixar vivo seria o Vinícius 13, porque eu queria que ele fizesse os vídeos. Aí recentemente eu fiquei me imaginando numa situação, eu com uma espingarda na mão, atrás da cadeira do Vinícius 13 e batendo no Vinícius 13 com a arma, dizendo, bora grava mais vídeo pra gente. Eu era muito mau caráter nessa época. Era a filosofia da inveja, eu tinha inveja de quem tinha mais do que eu. Desejar a morte de alguém só porque essa pessoa tem mais do que eu. Essa é a filosofia da inveja. Ah, de novo. O Vinícius 13 também fez um vídeo da farm de Lula e ele fez muita piada criminosa. Sim, piada criminosa. Esse é o Brasil. O país onde piada é crime. Léo Lins que o diga. Please.
Yes, no Kaiser block. Thank you. Eu tava pensando no Léo Lins agora, então, é porque no tema em que eu toquei, o primeiro assunto em que a maioria das pessoas pensaria é o Léo Lins, realmente. Já era previsível que eu iria tocar nesse assunto. Tá legal até agora, hein? Plataforma, não achei que o hack fosse de plataforma. E ela tá com o Master, mas até agora tá bem de boa. Ele já foi quase preso por 8 anos. Então... eu não gosto muito de falar faz o L, porque eu acho que as pessoas acabam tirando muito foco de outros problemas do Brasil, além do PT. Eu odeio o PT? Sim, odeio. Mas, cara, existe coisa muito pior do que o PT. Eu tenho muito mais raiva de, por exemplo, Alexandre de Moraes do que o Lula. Mas, infelizmente, é o que o brasileiro sabe. Nice. Uma saída, peraí. É, facção criminosa, principalmente. Adolescente esquisito do Discord, acho que é um problema, mas não acho que chegue perto disso. Tá. Tem como. Sério? Tô refazendo o Shell Core. O arquivo original corrompeu? Nossa, que pena. Tá, já sei o que eu vou fazer. Cara. Estranho. Por causa daquela batidinha da CPU. Ah. Ah, vou pegar P-Speed mesmo. É isso mesmo. Provavelmente a hack não vai me dar checkpoint. Ah, deve ser muito trabalhoso. Entendi. Eu também. Já era. Não? Será que aquilo era intended? Não. Tá de pentinho aqui pelo meio. Pra testar um negócio.
Aparentemente não dá. Vou fazer... com ele mesmo que você queria fazer com o Vinícius 13. Não, não faz isso. Isso é coisa de gente mau caráter, que nem eu era quando eu era criança. Não. Dá pra ir. One cycle. Aí, boa. Tá, ela vai direto, ok, tudo bem. Sim, você falou ontem. Desculpa. Acho que eu tinha que ficar mais na esquerda, né? Cosine. Ai. Ok, pelo menos tem backup. Sério? Tá bom. Acho que minha mãe tem. Ela batia e me esperava quando eu era mais novo. Ela não lembra disso. Ah. Bate. Ah, tá. Espancava. Eu lhe esperava. Ou não lembra, ou finge que não lembra. Mas é possível que não lembre mesmo, porque quem provoca o sofrimento pode esquecer, mas quem sofre não esquece. Ok, outro eu posso passar por cima. Quer dizer, eu devo passar por cima. Please. Por favor. Ah! Tá, a primeira fase eu achei intermediária, a que está como expert, no caso master. Mas essa aqui já é master mesmo. Nossa,
Ladybug, eu acho que tem um trauma de toda vez que ela se mexe, já dou aquela recuada. É triste. Uma vez a minha mãe ficou até com raiva, que pareceu até uma cena de anime, sem brincadeira. Ela foi me bater e eu segurei assim com o braço de costas, sem nem olhar pra ela. Eu só adivinhei que ela ia me bater e eu consegui me defender. Ah, sério? Pelo menos isso a minha mãe nunca me deu de castigo. Na verdade, eu nunca tentei me suicidar porque eu nunca tive coragem. Então nem decidi tentar. Que se eu tentasse, seria a coisa mais fácil do mundo me matar. Eu não me suicidei porque eu não quis mesmo. No sentido de não tive coragem. Eu senti isso em vários momentos. Inclusive em 2020, no início de 2025. Mas o maior foi em 2016. Que foi quando eu tava jogando a Valky's Friend, que é uma hack de Cape. E a minha mãe me proibiu de jogar Kaizo quando eu tinha 10 ou 11 anos. Aí ela colocou uma senha no notebook. E ela já tinha colocado senha antes, mas eu adivinhava sempre a senha e conseguia usar o notebook. Só que dessa vez eu não adivinhei qual era a senha. Aí eu pensei em me suicidar, só que eu não tive coragem. Aí eu resolvi mergulhar o notebook na água com vingança. E ainda bem que eu tomei essa decisão e não de me suicidar. Não! Nossa! Tá passado. Se eu fosse antes, dava de direto, eu acho, fazer o uppipe. Então, né? Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar tão bom em Kaizo. Por isso eu tenho muito orgulho de mim mesmo. Nice. Mas como é que vão? Tá, entendi. Nunca fiz nada contra a minha mãe. Não, tá. Eu vou tentar dar só 2 pulos.
Eu sabia que se eu fizesse alguma coisa seria só mais uma surra pra mim. Por favor. Ai, obrigado. Ah, quase. E acredite, poderia acontecer coisa muito pior do que levar uma surra. Ah, bosta! Um negócio que eu vou falar agora é meio pesado, mas uma vez eu passei perto de ser... Acho melhor nem falar a palavra. Eu vou me sentir até mal se eu falar essa palavra, mas... De fazerem alguma coisa ruim comigo na rua... Porque... Tá, vou começar a história do começo. É que eu sou autista, então eu tenho uma seletividade alimentar, consequentemente. E a minha mãe não aceita isso. Ah, com cabo de vassoura é clássico. Aí, certa vez, ela tinha feito alguma comida que ela tinha deixado e eu não tinha gostado da comida e por isso eu não comi. Aí ela ficou com muita raiva e começou a brigar comigo. E ela pegou uma garrafa de água e tacou em mim. Só que eu desviei. Ela é uma pessoa muito impulsiva. Ela já tacou o próprio óculos em mim. Ela não se importa se ela tiver... Deixa eu ver um exemplo aqui. Se ela tiver um iPhone de 15 mil reais que ela precisou trabalhar um ano pra comprar na mão. E ela tiver com raiva de mim, ela vai tacar o iPhone em mim, mesmo que vai quebrar. E ela não se importa com as consequências. Ela não pensa nas consequências. Ela não se importa com o valor. Ela só quer me agredir. Sem nem pensar nos custos. Aí ela tacou essa garrafa de água em mim. Tá, vou continuar a história. Aí eu sabia que eu não podia fazer nada, mas eu queria pelo menos mostrar a minha raiva. E por isso eu peguei a garrafa de água do chão, da qual eu tinha desviado. Que eu já era profissional em desviar de coisas que ela atacava em mim. Eu peguei e taquei no chão como forma de demonstrar a minha raiva. Tipo, taquei no chão de raiva. Aí, só que ela caiu no chão, foi rebatida e caiu na geladeira. E ela amassou a geladeira de ferro. Aí quando a minha irmã chegou com o marido dela em casa, eu tava estudando no quarto, estudando para um concurso. Não, estudando para o concurso não, eu tava fazendo um trabalho da faculdade, é isso. Aí a minha irmã chegou, viu amassado na geladeira e perguntou: o que aconteceu? Aí a minha mãe contou a história de que eu fiquei com raiva e taquei a garrafa de água no chão. E a minha irmã, por mau caratismo ou impulsividade, entendeu que eu tinha tacado uma garrafa de gelo, não água, gelo que é duro, que se pegar numa pessoa machuca. Tacado uma garrafa de gelo nela e que tinha pegado nela. Distorceu completamente a história. Eu tava no meu quarto, trancado, fazendo trabalho da faculdade. Aí tinha alguém batendo na porta do meu quarto e eu pensei, deve ser a minha mãe querendo me ajuda com alguma coisa, algum trabalho. Aí quando eu abri a porta, a minha irmã apareceu, chegou me empurrando.
ela tem coragem de fazer isso só porque ela é mulher. Se fosse homem, não teria coragem, porque senão eu ia poder revidar. Se fosse homem, eu queria ter essa coragem pra cima de mim. Aí ela chegou contando a história de que eu tinha tacado uma garrafa de gelo nela. Aí imagina que a sua, que também de vassoura, ela chegou a quebrar ali menino. O dia que eu fiquei doente porque ela aceitou até minhas partes íntimas aí, tá. Aí imagina se a minha irmã tá comentando com o marido dela no carro, em algum lugar da rua. Isso, olha, o meu irmão tá com uma garrafa de gelo na minha mãe. Aí imagina se uma outra pessoa escuta na rua, vira fofoca e alguém me queima vivo na rua, como é a cultura do Brasil. Olha, aquele cara lá, ele bate na mãe dele. Bora matar. Aí ninguém ia sentir nenhum remorso. Não, nós estamos matando uma pessoa, não. Mas é alguém que batia na mãe, tudo bem matar. Sem nem saber, porque o brasileiro é assim. Primeiro ele queima pra depois perguntar. Tem gente que usa a expressão atira pra depois perguntar. No caso do Brasil, a expressão certa é queima pra depois perguntar. O brasileiro não quer saber se é verdade, não. Ele só quer seguir a manada e quer fazer o que ele acha que é certo. O brasileiro se vê como um juiz. Porque se, por exemplo, a minha mãe me denunciasse por agressão contra a mulher, Lei Maria da Penha, eu com certeza ia levar melhor nessa. Ai, porque eu sou uma pessoa autista. Não. Ai, matou, já era. Errei. Tá. Não, o problema é que esse tribunal do crime é visto como justiça. Uma coisa é se as pessoas têm prova de que alguém cometeu algum crime de verdade, tipo roubar, viu um ladrão roubando, matando alguém, cometendo latrocínio, alguma coisa. E eu ainda sou contra a tortura, eu sou a favor da pena de morte, mas na minha opinião existe um mínimo de dignidade que um ser humano merece. Então, na minha opinião, o máximo que pode se fazer com um ser humano é pena de morte, tipo fuzilamento, cadeira elétrica e etc. Mas tortura, eu sou contra. Ai, foi, né? Ok, ok. Ah, boa. Eita. Nossa. Negócio difícil. Nossa. O Tribunal do Crime é muito errado porque muitas vezes a pessoa morre e não teve culpa. Tipo, a injustiça da vida é... Boa. Ah, já travou. Não, ok. Por exemplo, teve um policial maldito que jogou um cara no esgoto, num córrego, e o bandido morreu. Na minha opinião, o policial deveria ser punido.
Porque eu sou a favor da pena de morte, mas de forma rápida. Tem por cima, né? Nossa, será que dá assim? Acho que dá, né? Tipo o caso de mãe que mataram as mulheres porque uma delas era de CD, só que muitos outros nem eram, se não tivesse, tipo, sem provas. Então, tipo, eu só vou dar pena de morte se o bandido, mas com devido processo legal, claro. E sem o devido processo legal se o bandido tiver alguma chance de fugir. Então, tipo, numa perseguição policial é uma coisa. Né? Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o policial não vai prender o bandido para depois ele ser julgado com devido processo legal e receber a pena de morte. Nesse caso, não dá. Ok. Ah. Troll, né? Não, é pra cá mesmo? Aqui, nunca imaginei. Tá, isso é mais rápido. Sair de casa logo. É, cara, só digo uma coisa, tenho esperança. Ah. É, quando eu tinha 14 anos, não, 15 anos, eu descobri que eu tinha muito talento para Kaizo. E além disso, a partir do momento em que eu fiquei bom em Kaizo, eu descobri que eu poderia ficar bom em qualquer coisa que eu quisesse na vida. E isso foi uma das coisas mais importantes para mim, porque eu nunca na minha vida, desde quando eu tinha 15 anos, perdi a esperança. Porque eu sabia que eu era capaz de qualquer coisa. Nossa. Depois que você fica bom em Kaizo, nada é difícil pra você. Na vida. É algo inevitável. Kaizo ensina muitas coisas. Cara, se uma pessoa conseguir dar Goku de 3, por que essa pessoa não consegue? Essa é a reflexão. Kaizo sempre foi pra mim o maior exemplo de uma coisa difícil no mundo. Mas o meu maior ponto de esperança foi quando eu comecei a estudar para concurso público, que inclusive foi a forma como eu saí de casa. Porque na verdade eu tava jogando a Comfort Zone. Eu não focava em casa porque eu era um jogador de Brawlhalla. Muito bom, já participei de um torneio na net. Muito importante conseguir uma fonte de renda. Na época eu caí naquele papo de coach, de fique milionário.
o marketing digital e etc. Eu já comprei gastando muito dinheiro com curso de marketing digital, achando que fosse ficar milionário. Não aconteceu isso, fiquei frustrado. Aí quando eu estava jogando a Comfort Zone, quando eu estava quase zerando na última sessão, a minha mãe me mandou fechar a live, eu fechei logo depois de eu zerar. Eu disse 2 minutos, por favor, porque eu já sabia que eu já ia zerar. Ela me deu mais 2 minutos, eu terminei, zerei a hack em 6 horas e 44 minutos. Aí eu fechei a live, ela me mandou, procura um emprego, não sei o que, não sei o que. Que eu tava trabalhando com marketing digital e eu não ganhava nada de dinheiro. Aí, depois dessa briga, minha irmã veio até a minha casa pra conversar comigo, que a minha mãe pedia pra conversar comigo e ameaçar, basicamente. Aí a minha irmã fez uma coisa boa, ela disse, olha, estuda pra esse concurso aqui. Aí eu disse, ah, não quero, é um salário mínimo. Ela disse, não, não é um salário mínimo não, é mais do que isso, olha aqui. Aí eu vi que era uma boa oportunidade, eu estudei pra esse concurso. Não vou falar qual era, mas... eu estudei, não passei por causa de um ponto, porque na época eu não tinha diagnóstico de autismo, então eu fui de ampla concorrência. Aí depois, a minha tia, não a minha mãe, a minha tia pagou pra mim consulta com um psiquiatra. Aí eu tive o diagnóstico de autismo. Aí eu usei a cota de PCD em outro concurso, passei nesse outro concurso na mesma área. Eu nem estudei para esse outro, eu estudei só para o primeiro, porque eu tava com depressão, por causa dessa situação toda. Mas ainda assim, eu passei no concurso, eu tô trabalhando hoje e finalmente consegui sair de casa. Não focava em casa. Ah tá, isso é a minha mensagem, nossa. Aí, a partir do momento que eu passei nesse concurso, eu ainda não fui convocado, demorou um tempão pra eu começar a trabalhar. Foi só hoje, né? Hoje em dia. Mas aí, pelo menos, eu tinha esperança de que eu ia entrar nessa empresa e ter o trabalho. Você não me parece essa pessoa normal, mas eu sou uma pessoa normal, pô. Não, claramente sou autista. Tanto que diagnóstico de autismo é dado em várias consultas, algo que precisa de muitas consultas, mas no meu caso, na primeira consulta o médico tinha quase certeza, ele fez outra consulta só pra a minha mãe dizia que era pra ganhar mais dinheiro, mas de certa forma sim, mas também pra passar mais algumas coisas. Só que no meu caso era um caso muito óbvio. Que não é o nível 2, não é o nível 1. O nível 1 é mais difícil de perceber. Eu tenho ódio da minha mãe. Aí eu sei que vai pegar mal, eu vou ser vilanizado. Ah, filho ingrato, não honra a mãe. Mas, cara, gente idiota. Sim, eu sei que existe, realmente existe. Tem gente que é capacitista e diz que tudo é autismo falso. E tem o autismo falso de verdade. É diagnosticado incorretamente. Inclusive, eu sofri bullying por um pedreiro na obra da minha casa. Pedreiro que é amigo do marido da minha irmã, que também é capacitista e faz bullying comigo. Eu já era de se esperar isso de gente dessa laia. No mesmo grupinho. E a minha mãe defendeu o pedreiro e tal, até que num dia eu decidi xingá-lo. E eu usei... eu tava escutando uma fofoca da minha mãe com a minha tia de que esse pedreiro tinha se separado da mulher dele, ela tinha levado metade dos bens dele, foi muito triste pra ele, não sei o que e tal.
Aí eu usei isso, falei, por isso que a tua mulher te largou. Que não é um negócio que não tem nada a ver, um negócio completamente maldoso, inclusive, o que eu falei. Mas, cara, eu não tô nem aí. Eu sou o lado mais fraco da transação. O que ele fez comigo foi horrível. Eu não podia fazer nada pra me defender. Então eu joguei sujo mesmo, joguei sujo mesmo. Eu joguei sujo, mas eu ia fazer o quê? Obrigado, finalmente. Eu vim pra cá nem pra pegar a lua, mas sim porque eu acho que não dá, né? Ah, talvez dê com regrab só agora. Eu vim pra cá porque eu queria desviar dos peixes. Ah, como não? Mas já já eu conto como foi. Ou seja, eu tô pagando pra... A minha mãe... Eu não, a minha mãe, no caso. Tá pagando pra eu ser xingado. Ou seja, xingar o cliente. Já seria feio. Pra ficar de mesmo. Chegou de serviço comigo, fui xingado por um pedreiro só por ter pisado numa calçada de uma loja com cimento sem perceber. É, triste. Já seria feio se eu xingasse o pedreiro, alegando, ah, eu sou cliente, eu tenho direito de xingar. E o pior é que ele fez o contrário, foi o contrário. Basicamente, esse pedreiro, folgado, filho da puta, ele me mandava ajudá-lo na obra, sendo que ele tá sendo pago pra trabalhar. E eu não podia fazer nada, eu era submisso a ele, não podia fazer nada porque eu era o lado mais fraco da transação. Minha mãe tá do lado dele, todo mundo tá do lado dele, vou fazer o quê? Até que um dia, eu fui lá pra olhar da obra, pegar sombra, porque o lugar da minha casa tava com problema na internet. E lá a internet pegava melhor e tinha sombra. Aí ele me viu lá e me mandou ajudar com alguma coisa. Eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar. Ele tá sendo pago pra isso. Aí eu fiz errado e ele me xingou de seu porra. Aí eu saí chorando por dentro. Não tive coragem de falar nada. Porque eu sabia que todo mundo... Que eu era o lado mais fraco da transição. Porque se eu fosse o dono da obra, eu ia mandar aquele filho da puta tomar no cu. Ia mandar embora da obra. Vai embora, tu tá demitido, seu filho da puta. Vai embora. Só que eu sou o lado mais fraco da transação. A minha mãe que contratou, ela que está pagando, ela vai ficar do lado dele. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? E ele nem teria essa coragem se eu estivesse pagando. Ele fez isso porque ele sabia que a minha mãe ia ficar do lado dele. Aí, né, chegou esse outro dia que eu o xinguei. Aí, inclusive, eu peguei o meu celular, deixei gravando porque eu sei como ele é. E eu fiquei com receio de ele me bater fisicamente, me agredir fisicamente. Aí eu deixei o celular lá só pra caso acontecesse isso, eu ia ter provas pra denunciar. Ia acabar sendo pior pra ele. Aí a minha mãe, quando eu comecei a xingar, a minha mãe ouviu, obviamente. Eu tentei ser rápido, porque ela ia vir pra defendê-lo. O pedreiro lá me humilhou. Aí eu disse, podia arranjar um emprego melhor, né? É uma frase injusta, porque tá desmerecendo o trabalho de pedreiro, mas nessa situação o negócio é jogar sujo mesmo. Foi o que eu fiz também. Se alguém te sequestra e você vê o sequestrador de costas pra você, você consegue se soltar e tá com o machado na mão, você não pensa, não, eu não vou atacar o sequestrador porque seria golpe baixo, atacar pelas costas. Não, você não quer nem saber, golpe baixo mesmo. Isso aqui não é luta de boxe, luta séria, luta amigável, luta amistosa, não. Isso aí é luta pela vida, luta pela honra, nesse caso. Luta pelo mínimo de dignidade.
Boa. Sim, sim. Aí depois da minha mãe começar a ouvir a briga, ela foi lá pra defendê-lo, ela viu o meu celular, aí ela logo gritou em voz alta: olha o celular gravando! Aí eu corri pra pegar meu celular, porque eu fiquei com medo de a mãe pegar meu celular, de ele me bater fisicamente. Aí ia estar gravado. Só que a minha mãe pegar meu celular, roubar e apagar a gravação pra eu não poder denunciar. Obrigado, que bom que você gostou. Não, eu tô xingando aqui porque praticar algo físico, uma vingança física contra esse indivíduo seria desproporcional. Então o máximo que eu posso fazer é xingar. Nossa. Mas bom que você tá gostando da live. Nossa, não, não, ele não quer que eu faça isso. E dá mesmo? Ok. O problema dessa situação não é nem o xingamento, porque se fosse só pelo xingamento, se fosse uma pessoa aleatória na rua, uma pessoa no trânsito me xingando, eu xingava de volta e tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema foi a sensação de impotência, a humilhação de não poder fazer nada porque eu sou o lado mais fraco da transação. A sensação de eu estar na minha própria casa, sendo humilhado pela minha deficiência por alguém que tá sendo pago. Eu tô literalmente pagando pra ser humilhado. Ah, tá, ok. Eu saí daquele canto querendo pegar o cimento do chão e tacar na cara dele. É, dá vontade mesmo. Aí talvez a gente, não, mas é tua mãe que tá pagando. Só que é uma questão de economia. Já veio um discurso, não é nem... Já é uma discussão sobre economia, que é que esse valor que a minha mãe está pagando seria gasto comigo. Então, por exemplo, se a minha mãe tem um prejuízo, sei lá, se alguma coisa da casa quebra, a minha mãe tem que comprar, se o celular dela quebra e tem que comprar algo novo, mesmo que ela vá pagar, eu de certa forma estou pagando, porque o dinheiro que ela vai gastar com esse celular, ela gastaria comigo. Ah. Nem me lembro do que eu tava falando. Ah, tá falando sobre pagar pra ser humilhado. Essa live tem muitos assuntos. Tem política, tem economia e tem sociologia. Só faltou ter filosofia na live. Aqui é aberto para qualquer tipo de discussão. Ah, até quem discorda é bem-vindo aqui. Não, não posso falar sobre ciência e história porque eu não tenho diploma, portanto tudo que eu falar está errado. No Brasil é assim, se você não tem diploma, tem invalidado. Não, mas falando sério, se alguém é de esquerda e quiser falar, discutir aqui na live, tudo bem.
Só que não é pra fazer debate. Porque, cara, debate não vai dar certo. Se uma pessoa... O que eu tô falando é que se alguém é de esquerda e quiser falar, olha, na minha opinião, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo bem, tudo bem. Eu não vou levar pro coração. O que não pode fazer é debate aqui. Porque debate eu não vou convencer a pessoa de esquerda e a pessoa de esquerda não vai ser convencida por mim. Então não adianta. O negócio é cada um falar a sua opinião mesmo. Algo meramente positivo, não um debate. Só para conhecer melhor a opinião do outro mesmo. Mas não é algo que vai fazer diferença na vida de alguém ou algo do tipo. Por favor. Eu achei que você cai o bloco ali. O negócio é na casa dela e bate nela. Quem? A pessoa que discorda? Eu não sei se já falei, mas eu nunca briguei com alguém por política. Porque senão eu vou brigar com metade da população. Mas o que me faz, assim, odiar uma pessoa é mais a pessoa que quer me matar. Aí não tem como. Aí eu quero que a pessoa se foda, é meu inimigo, que é o caso do meu professor. Ai, como ele não pulou? Eu tinha 3 professores que eu mais odiava na Universidade Federal. Isso aí. Tinha um professor que eu chamava esses 3 professores. Um professor de professor venezuelano, outro professor de professor cubano e outro professor de... Não referenciava nenhum país, mas... Na verdade ele era argentino, mas eu chamava de professor venezuelano porque o Deus dele era o Nicolás Maduro. Que inclusive vai ter churrasco aqui quando aquela desgraça morrer. O outro professor eu chamava de professor cubano porque ele era o segundo professor mais comunista do meu curso, na verdade. E uma vez eu vi com um chapéu cubano. O que não foi nenhuma surpresa pra mim. E o outro professor, na verdade, não era professor da universidade, era professor de um negócio lá de outra escola, mas ele tinha uma parceria. Ah, sério? E esse terceiro professor que eu mais odiava... Ah, tá, me lembrei o que eu ia falar. Ele basicamente fazia propaganda anti-Bitcoin numa escola, numa turma de terceiro ano do ensino médio. Para alunos de 18, 19, 20 anos. Ele realmente acha que algum aluno de 18, 19, 20 anos vai gostar de Bitcoin para ter que fazer uma doutrinação contra? Ah, faça meu favor. Talvez seria bom ele fazer uma doutrinação no sentido de não assistam Vinícius 13. O Vinícius 13 é ruim, porque tem muito jovem que gosta de figuras da direita, como o Vinícius 13, por exemplo. Mas Bitcoin, qual aluno que compra Bitcoin numa escola? Ah, faça meu favor. Então... Aí, esse mesmo professor, ele literalmente falou que uma pessoa não é inteligente só porque tem uma opinião política diferente da dele. Literalmente isso. Opinião política...
inteligência não define opinião política. Por exemplo, o Revolug e o Glitchcat têm uma opinião política completamente diferente da minha. E eu não vou dizer que eles são pessoas boas só por causa disso. Pelo contrário, são pessoas mais inteligentes do que eu. E o que aconteceu? É porque... Kaiser Block, não, Kaiser Block, thank you, Low Yoshi. Na época, a gente estava fazendo aula de xadrez para os alunos do ensino médio, do terceiro ano. Aí, Aí a gente falava muito sobre jogadores de xadrez famosos, como Kasparov, etc. Aí eu comecei a me interessar pelo xadrez. Nunca fui muito fã, assim, mas eu me interessei um pouquinho, pensei algumas coisas no YouTube. Vi muito vídeo sobre o Kasparov. Aí eu pesquisei no Google. Eu fiquei pensando, né? O Kasparov deve ter um QI muito alto. Aí eu pesquisei no Google, qual é o QI de Kasparov? Aí lá dizia que era 190. Eu fiquei pensando, porra, muito legal, o cara é muito inteligente, um gênio. Por isso que é tão bom no xadrez. Aí eu tava num momento sozinho com o professor, sem nada pra falar. E eu falei, ô professor, eu tava pesquisando e vi que o QI do Kasparov é de 190. O cara é muito inteligente, um gênio, não sei o que. Papo genérico, sabe? Aí ele falou, eu não acredito na métrica do QI. E até aí tudo bem, é uma opinião que inclusive que muita gente tem. Deve ser de 15. A primeira pessoa a zerar, a passar a fase da Keratin Valley tendo QI de 15. Que milagre, hein? Aí ele fala, tudo bem, é uma opinião válida. Aí ele disse, por exemplo, tem um cara do Brasil que diz que tem o maior QI do Brasil. O cara é um idiota. Ele não tem como ter o QI de 233, referido ao Hindenburg Melão Jr. E pra mim não foi nenhuma surpresa a merda que ele falou, porque desse tipo de gente eu já imagino que essa merda vai vir. Basicamente ele disse que uma pessoa zerou. Que bom. Eu não falei zerei porque eu não tinha certeza, então parabéns. Tá, onde é que eu parei? Tá, eu tava falando que eu não me surpreendi. Ele basicamente disse que uma pessoa não é inteligente porque tem uma opinião política diferente da dele. O Hindenburg Melão Jr., que é a pessoa com o maior QI do Brasil, o canal dele não é de política. Ele fala sobre política às vezes, mas é coisa que não tem nada a ver com discussão política. Na verdade, ele tá se referindo ao político para provar a tese dele. Por exemplo, ele falou sobre o Pablo Marçal, que o Pablo Marçal tem um QI alto, mas ele disse que tem um QI pouco acima da média só para ele querer pagar de humildão e não sei o que. Tipo, não é político o foco dele. Aí, base porque qual é a relação do Hindenburg Melão Jr. com a direita? Porque ele é amigo do Renato 38. Então, e ele também não é... Eu acho que ele não tem formação acadêmica em universidade, sabe? Então as pessoas da esquerda não gostam dele. Aí basicamente o professor disse... Então ele, não, que isso. Então basicamente o professor quis dizer que o cara não é inteligente só porque discorda dele. Aí ele disse, por exemplo, o Obama, Barack Obama, que era o presidente dos Estados Unidos, diz que ele tem o QI de 135, ou seja, ele queria dizer, não, o Obama, figura da esquerda, figura que eu apoio, uma pessoa de quem eu gosto, não pode ter 135 de QI, ele deve ter no mínimo de 200. Como se, tipo, uma pessoa que concorda comigo não pode ter 135 de QI, ela só pode ter QI acima de 200, sabia que ia ter o Kaiser Block, mas eu não tinha como adivinhar onde ia estar. Ou seja, ele quis dizer que uma pessoa que discorda dele não pode ser inteligente, como uma pessoa que concorda com ele não pode não ser tão inteligente. É muito mau caratismo. Nossa, eu fiquei me fazendo de idiota lá. Fiz aquela cara de burro.
de o que esse cara tá falando? Quem é o cara que diz que tem maior QI do Brasil? Não faço ideia. O que é Bitcoin? Bitcoin é moedinha digital, né? Ah, é isso mesmo? Não sei. O que é narcocapitalismo? Não sei, não sei. Não sei de nada, eu sou burro. Fiz uma cara de idiota mesmo. Sempre me fiz de idiota naquela universidade. Na verdade, eu era tido como uma pessoa inteligente, eu era o aluno que tinha mais destaque, mas era em coisa de matemática. Tá, mas em outros assuntos eu fingia ser um idiota mesmo. Pra não... Até aqui. Pra não me dissociar. Que em menos 150. Tem coisas que não dá pra falar no círculo social. Não vou chegar numa discussão de família e dizer: ó, vocês sabem, vocês gostam de Bitcoin? Não. Sobre política, o máximo que eu falaria numa discussão de família seria: ah, o governo Lula é muito ruim, né? Cria muito imposto, não sei o quê. No máximo isso. Aquele papo padrão. Ah. Obrigado. Ah, sabia. Eu acho que dava ser voltado, mas eu não tive coragem. Ah, chola mesmo. Não no sentido literal, até porque muitos deles são casados com mulheres, mas chola não no sentido pejorativo, não que eu odeie pessoas homossexuais, mas no sentido de não tem masculinidade. E eu sou um indivíduo que eu não sou machão, não pago de machão, nada do tipo. Inclusive eu acho horrível isso. Esse pessoal que paga de machão, eu acho horrível, mas... existe um mínimo de masculinidade, sabe? Um mínimo, que é tipo, você não querer ser controlado pelos outros e coisas do tipo. Eu até tenho uma aparência que quem é machão diria que eu sou afeminado, algo do tipo, mas não, eu só não pago de machão mesmo. Ter masculinidade é o que? Comprar Bitcoin, estudar, ser autônomo e etc. Ah, sério? Tinha que fazer outra coisa? Professor que usa pronome neutro, nossa. Não que o professor usar o pronome neutro fosse alguma surpresa pra mim, né? É algo que eu já esperava. Inclusive tem uma expressão que eu uso. Ok, tinha que esperar um pouco mais ali. Que é boomer de 30 anos, que é o caso do marido da minha irmã. Ele fica pagando de machão, não sei o quê. Chato demais. Fica pagando de boomer, o cara tem 30 anos. O cara recém fez 30 anos, mas fica pagando de boomer, que é quem é da geração de 1950, 1960. Chatão. Ah, quase. O papo dessa live foi muito longe, não.
E eu não vou nem vir com aquele papo clichê e forçado de, quem fica como é, se autoafirmando é porque não é tão macho assim. Não, não é nem isso. É só porque o cara é chato mesmo. Só é chato. Também não vou vir com esse papo de psicologia reversa. Não, só é chato. Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Faz mid-air, KL off-pipe. Ok. Boa. Foi isso aí. Como não pegou? Como não pegou? Tá bom. Eu fiquei com medo de ir muito cedo e encostar na mancha, mas... Ok. Só a minha voz que é feia mesmo. Tenho voz de criança de 8 anos. Infelizmente. Ah. Era pra eu ter passado naquela vez, mas eu... Ai, morri por besteira. Nossa, obrigado. Ai, me fez já. Peguei um spawn horrível. Nem sei como salvar naquele caso. Ah. Ah, me ferrei de novo. Quando tá cair, já dá o pulo. Já. Nossa, mas é muito papo pesado nessa live também. Ainda bem que eu sou streamer pequeno, senão daria muito problema pra mim esses papos.
Ah, de novo. Ah, ah. Será que se eu só fizer um runoff, tá? É, então... Ok. Acho que é quando eu vou muito rápido que acontece. Ok, boa. Nossa, eu não vi. O deco do lap do Warlord do Lucas pra Rosa. O de Márcio combina mais. Mas é legal a paleta rosa. A The Possibility of an Island. A Grand Liberation Forever. Ah, muito cedo também, né? Aí um outro professor, que eu chamo de professor venezuelano, já viu a Chamotel? Sim, eu zerei em 13 minutos. Achei bem legal. Eu joguei outra hack do mesmo criador, mas eu odiei. Tem a que é Beginner, que é iniciante, que eu joguei e odiei. E tem aquela que é Grandmaster. Se eu não vou jogar, a hack parece horrível, parece uma dificuldade artificial, não vou jogar. Mas essa Chamotel eu achei muito legal. Aí eu zerei em 13 minutos e fiquei achando que eu tivesse zerado muito rápido. Eu fui ver o DDNRK zerou em 12 minutos ou 11 minutos. Eu fiquei muito triste. Aí esse professor, que eu chamo de professor venezuelano, eu digo que ele é o comunista cristão, traduzindo satanista, porque são coisas incompatíveis, porque ele ainda tem a cara de pau de dizer que ele é cristão. São coisas incompatíveis, não tem como ser cristão e comunista. Até eu que sou ateu, tô mais perto de ser cristão do que ele. O cara literalmente prega tudo que vai contra a Bíblia. Mas aí ele ainda fica se gabando do fato de que ele estava fazendo faculdade de teologia. É só o diploma que importa pra essa gente. Nossa. Nossa, ainda salvei. Não, não vai dar, porque tem essa daqui. Ah, não deu tempo.
Aqui, esse cara lá. Pelo contrário, pelo contrário. É porque ele defende a Venezuela, defende o Nicolás Maduro. Ele defende os outros ficarem sem comida e sem dinheiro, mas ele não, ele tem. Ele defende a escola pública, mas a filha dele estudava na escola particular e tinha aula particular com outro professor da universidade. Defende o SUS, mas ele usa plano de saúde. Olha que legal, né? E esse outro professor que era professor particular da filha dele, ele tirou sarro das enchentes no Rio Grande do Sul e os outros alunos riram a fim de fazer networking político, que é basicamente prostituição intelectual. Ele falou... os gaúchos ficam desmatando tudo, fazendo empreendimento. Aí depois que acontece uma enchente dessas, ainda reclamam. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando eu puder viajar vai ser ir pro Rio Grande do Sul. Não morar, mas visitar. Eu gosto muito do local. Ok. Por favor. A segunda eu sei que dá. Eu achei que fosse dar tempo de eu ir lá pra baixo e voltar pra plataforma. Eu tinha salado de primeira e... Aí eu errei o negócio mais besta possível. Acho que foi, tipo, há 16 minutos atrás. Visitar o Ricardo? Seria legal. Se ele quiser. Inclusive, Caxias do Sul é uma das cidades mais ricas do Brasil. Inclusive, o Ricardo é uma das pessoas que eu mais admiro. Ele joga muito bem. Ok. Ok. Tá. Boa! Nossa. Boa! De primeira, ending. Tá, tem que atualizar o contador. Precise Acrobats.
Hoje eu vi uma das cenas mais passistas da minha vida no trabalho. Que tinha um homem. Ah, tá, Spinching, ok. Com o filho dele. E o filho dele tava brincando com um caminhãozinho de brinquedo. Até aí, normal. Só que o caminhãozinho não, o tratorzinho era um trator agrícola. Um trator, aquelas máquinas, não sei se é de colher, de arar a terra ou alguma coisa do tipo. Então o pai, que era produtor rural, já tá incentivando o filho a ser o futuro produtor rural. Olha que negócio, né? Olha que problema. Já tá mandando o filho pelo caminho do capitalismo. Mandando o sucessor dele. Eu achei muito foda, eu achei muito foda. Muita gente problematizaria isso. Se não fosse pelo agronegócio, eu ia ser vegano, porque não ia ter carne pra eu comer, não ia ter os produtos, porque eu não ia matar boi e tal. Beleza, artigo, valeu pela presença. Então, sumi e morreu. Ok. No Kaiser Block. Ok. Eu só vou acender a luz ali. Não, peraí, bora jogar música. Nossa. Tá, ok. Pô, tem um bicho aqui, nossa, na minha mão. Nossa, tá. Já volto.
Sim. Hum. Ah, tá, gente. Primeira vez que eu erro aqui no pulo. Ah, passa por baixo então. Hum. Não, regrab. Ah, eu vou tentar ir na segunda. E por baixo do chefe, no caso. Nossa, ok, por aí. É. Não! Eu não planejava cair no pó aqui de novo. Nossa, que isso? Aquilo é exatamente o tipo de coisa que eu erraria. Nossa. Nossa, eu falei de muita coisa ruim hoje. Eu me arrependi em parte. Nossa, é muita negatividade. Parece até um papo meio de astrologia, mas tem um fundo de verdade. Essa questão de negatividade. Falei de muita coisa negativa hoje. Sei que é necessário, mas eu deveria ter dosado um pouco. Falar de partes separadas. Nossa, falei de muita coisa ruim.
Tá, mas o que é pra eu fazer aqui? Nossa. Não, acho que não dá de ir direto não, né? É. Melhor matar o Chuck direto, não vai ser difícil matar o Chuck, não. Tá. Dá um pulo um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto do que o mínimo. Nossa. É melhor fazer sem segurar o B na real ali, né? Faz mais sentido. Acho que eu vou jogar até só dar uma hora e meia depois. Vou parar por essa hack. Não! Bosta. Ah tá, ele não escorrega aqui. Esqueci. Ok. Alternativa. Não, bora fazer mais uma. Até dar 1h32. Ok. 1h32.
Nossa. Ok. Acabei de sujar meu teclado de sangue. Que pousou um carapanã e eu matei. Tá, bora ver o próximo hack que eu ia jogar, qual era? Tô pensando em jogar Incredible Shells 2, mas na verdade eu tenho que jogar um primeiro. Dessa na cama. Eu não me lembro qual é. Ah, agora eu me lembrei, aquela que o Jarmdove estava jogando. Que ela é boa, inclusive, só que é uma hack sem flow, uma hack estranha. E eu não curto muito hack sem flow. Apesar de que ela é interessante, no sentido que ela é meio sombria, assim e tal. Poderia jogar Staycation. A Tagnos do Oyoki, que criou o level do P-Balloon na Home Hack Races. Ah, eu pesquisei. A From Heaven to Hell. Parece legal. Quantas saídas tem? Deixa eu ver aqui. 14. A Beautiful Not So Dangerous. É, eu acho que vou jogar Beautiful Not So Dangerous. E tem a E do Russian Man. Ah, eu tô pensando em jogar E agora. Porque diz que ela é Advanced, eu acho. Não é Master, mas e ela tem só 8 saídas. Então bora ver aqui a E. Ah, não, eu já tinha baixado a E. É, eu já tinha baixado a E. Bora ver aqui. Open Room. É. Esse no News Timer. 0, ok.